Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 31º dia do propósito Caminhada de Oração 2 e hoje é 22 de outubro, domingo. O tema de hoje é Senta, reconheça o problema, planeje o ataque e pratique. O texto-chave é Lucas, capítulo 14, versículo 27 até o 33. Vamos ler? Jesus estava falando: E qualquer que não tomar a sua cruz, vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qualquer de vós, pretendendo construir uma casa ou uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem o meio para construir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não a podendo acabar, todos os que virem vão zombar dele, dizendo: Este homem começou a construção e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para um combate com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É interessante que parece que o primeiro versículo e o último versículo sobre ser discípulo de Jesus não tem muito a ver com essa administração que ele está indicando aqui, né? Ele tá falando uma administração física ali que você quer construir algo, e ele está falando de uma administração de guerra, de que você quer conquistar algo, né? Quando tem-se uma guerra, você estava conquistando algo, conquistar uma terra, conquistar um povo. E no final parece que não tem muito a ver, né? Porque no primeiro ele começa, no 27, ele começa falando: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí depois ele fala para a pessoa sentar, planejar, e depois ele fala: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então parece que não tem muita nexo um com o outro, mas tem sim. Então vamos lá? Então, irmãs, nós temos vindo de devocionais aí nos puxando, né, nos ensinando, nos levando a pensar em coisas mais profundas. Então, o de hoje é esse: senta, reconheça o problema, planeje o ataque e pratique, né? Então, ele começa já falando que qualquer que pretende construir, qualquer coisa que você pretende construir na sua casa, na sua vida, você precisa se assentar, em primeiro lugar, para calcular. O que é assentar? Já vai envolver aquilo que nós estamos falando esse tempo todo. Tempo. Se nós não temos tempo, nós vamos assentar aonde? Para quê? Não é verdade? E é engraçado que Jesus disse que aquele que quer ser discípulo dele, pegue a sua cruz e o siga. E aí você vai ser discípulo de Jesus. Então, eu quero deixar essa mensagem para nós hoje meditarmos assim. Tudo que você quer na sua vida, tudo que você quer construir na sua vida, quando você estiver tendo um momento de oração, um momento de meditação, né? Meditação não precisa parar e não, né? Você está dirigindo, está caminhando, está cozinhando, você está pensando, né? Meditar é pensar, ruminar algum pensamento. Claro que se você puder parar e sentar e fazer isso em oração, vai ser muito mais gostoso e muito mais eficaz. Mas então você tem que avaliar a sua vida. Pegue a tua vida e avalie ela nas áreas da sua vida. Faça um círculo, divida assim em partes, né? Começa a dividir no meio, depois divide na horizontal, na vertical, depois continua cortando como pedaço de bolo, né? E você divide minha família, meu trabalho, meus amigos, minha igreja, minha vida espiritual, minha saúde, as minhas finanças. E você vai começar a avaliar como está cada área da sua vida, né? E você vai começar a também criar objetivos. O
que eu quero em cada área da minha vida. Como está a minha saúde? A minha saúde eu preciso melhorar em algumas coisas. Então você vai começar a sentar e planejar. Você vai planejar o que eu posso fazer para mudar. Minha saúde, eu estou com a pressão alta, eu estou um pouco com sobrepeso, eu não estou dormindo direito. Aí você vai planejar ataques contra aquela área. Agora, esses ataques, muitas vezes tem coisas que você pode fazer tão simples, como eu já falei, né? Às vezes você precisa beber um pouco mais de água. Às vezes você tem problema de intestino e precisa-se de mais água. Então, quando você começar a sentar, planejar, entender qual é o problema, planejar o ataque, aí você começa a praticar o ataque. Então, faça isso, irmãs, antes de terminar esse propósito. Crie o hábito de avaliar e reavaliar a sua vida em todas as áreas. E colocar diante do Senhor em oração o que você quer transformar. Porque ele disse que você tem que pegar a sua cruz. Porque se você não pegar a cruz e não vier após ele, você não pode ser discípulo dele. Foi ele que falou: qualquer um que não pegar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Discípulo é aquele que segue o mestre, que aprende com o mestre. Mas você tem que pegar a sua cruz. É aquilo que eu falo sempre. Às vezes nós achamos que Jesus é o mágico. A gente chega e despeja a problemada no pé dele, né? Mas começa a ter diálogos com o Senhor. Orações, não é só aquelas orações de guerra e que você decreta e não decreta. Avalie o problema. Avalie o problema. Para que Deus te dê direção, te dê sabedoria, te dê discernimento. Ele não vai ser menos Deus, irmão. Se ele falar com você assim: minha filha, seu problema de intestino é falta de água, ele não vai deixar de ser Deus, né? Porque nós criamos, ele é um Deus poderoso, maravilhoso, com um minuto, um sopro, ele, né? Ele cria o universo, ele destrói o mundo se ele quiser. Mas ele quer ter intimidade com você. Ele quer te mostrar novas estratégias, novas técnicas, novo caminhar com ele em vitória, com uma vida planejada, uma vida que vai fluir muito mais fácil. Então, se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, segue essa palavra, leia essa palavra, releia, fala: Deus, fala comigo. Planeja, observa o que está acontecendo. Se você tem problema financeiro, o que está acontecendo com a minha vida, né? Será que eu gasto mais do que eu posso? Será que eu sou impulsiva e não consigo esperar o momento certo de comprar as coisas, depois eu compro e aí eu fico agitada, minha alma fica agitada, e aí eu fico com peso na consciência, e aí vai gerando outras coisas. O peso na consciência gera ansiedade, você já não dorme, gerou uma insônia, e quando você vê, tá aquela bola de neve por um problema que, se você tivesse sentado e planejado, talvez você já teria vencido. No final do versículo ele diz: assim, pois todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se nós não aprendermos a renunciar os nossos maus hábitos, nós não vamos conseguir ser discípulos de Jesus. Renunciar tudo que tem, o quê? Tudo aquilo que impede você de seguir mais profundo no reino de Deus. Então, vamos começar a fazer isso com a nossa vida. Planeja o ataque, né? Como eu sempre falo da desorganização, que é um problema que eu tenho que lutar sempre, porque eu sou enroladinha e eu deixo para depois, e depois aquilo, né, fica lá para depois mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Tô falando para mim mesma, né? É o que Deus tem me ensinado, é o que eu tenho tentado praticar. Planeje. Hoje eu vou fazer isso. E você vai começar a ver os resultados. Porque o Senhor não quer, aqui está falando que nós temos que planejar, porque Ele não quer que os outros fiquem zombando de nós, né? Quando vê aquelas pessoas que pregam o que não vivem, você está perdendo a credibilidade, você está sendo pedra de tropeço
para as outras pessoas. E então o Senhor está dizendo isso, que nós devemos sentar, separar um tempo, escrever, avaliar aquilo que nós precisamos de transformação. E onde está o manual de tudo isso, né? Porque às vezes, quando nós passamos por um problema, nossa mente ela fica totalmente entenebrecida, a gente não sabe para onde atirar, né? Junta a culpa, junta a acusação, junta o medo, junta tantos sentimentos que a gente não sabe como resolver aquele problema. Então, por isso que eu sempre digo, estejam lendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é água purificadora. Ela é fonte de vida e ela vai saltar ali nos seus olhos, trazendo uma direção. E eu quero falar agora Eclesiastes 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca vai semear, e o que olhar para as nuvens nunca cegará. Então, se nós precisamos direcionar a nossa vida, mas a gente fica olhando para o vento. Lembra da história que eu contei, que eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, a gente estava falando sobre pele, cuidar da pele e tal, e eu dando algumas dicas e a gente trocando umas ideias, e ela falou assim, eu preciso muito, mas eu não posso. Esse ano eu não vou fazer, eu vou esperar eu ter um tempo, né? O ano falta, quando eu conversei com ela, faltava-se 4 meses para o ano acabar. Eu vou esperar ano que vem que eu vou estar mais tranquila. O que olha o vento nunca vai semear. Se você olhar, não, agora eu estou muito corrida, eu não vou poder olhar esse problema agora. Eu vou esperar meu filho sair das fraldas, eu vou esperar meu filho amamentar, parar, né, desamamentar, eu vou esperar eu terminar a faculdade, eu vou esperar o ano acabar, eu vou esperar. Irmã, se nós começarmos a esperar, nunca nós vamos colher nada. Então, é melhor você começar com pequenas sementes, né? Faça aquilo que der, vai fazendo aquilo aos poucos, vai movendo, vai se movimentando. Porque se nós ficarmos olhando o vento, a situação, né? Por exemplo, uma situação de que nós precisamos aprender a economizar. Já falei disso em outros devocionais. Se nós não começarmos a economizar R$ 1 por salário, por dia, por mês, sei lá, nunca vamos aprender. Ah, não, só R$ 1. Não, deixa o próximo mês eu consigo guardar 100. É aquilo que eu falo sempre, antes pouco do que nada. Não se sabote, porque quando nós começamos a vencer, irmãs, as nossas lutas interiores, nós temos que começar a observar as vozes que falam dentro de nós. E aquietar, quando a palavra diz aquieta minha alma, aquieta a alma, né? E sabeis que eu sou Deus, nós temos que aquietar tudo quanto é voz que não nos leva para lugar nenhum. Porque tem voz dentro de nós que ela não leva-nos para lugar nenhum. Tem vezes que ela vai vir mansinha, suave, né? Já aconteceu muito isso comigo. Quando eu falo dessa parte da organização, eu preciso fazer algumas coisas, e daqui a pouco eu ouço aquela voz mansa, né? Não, descansa um pouco, você chegou cansada do trabalho. E se você não saber distinguir, se aquela voz que está falando com você, ela vai te levar para frente ou ela está te puxando para trás, porque às vezes é nossa própria voz que está nos sabotando, né? Então, por isso nós precisamos distinguir a voz do Espírito Santo, que é uma voz que nos dá comandos e que nos ensina e que quebra as barreiras que estão sobre a nossa vida. Eu não sei se eu apaguei do meu celular, mas ontem alguém postou no outro grupo que eu participo. E se você quer ir a um culto de libertação, vá a um culto que ensine a palavra. E eu amo libertação, eu amo culto de libertação. Eu vi minha mãe ser liberta muitas vezes. Eu vi pessoas serem libertas muitas vezes. Eu cresci indo em culto de libertação.
Eu comecei no culto de libertação, eu tinha 10 anos nas igrejas quadrangular, na igreja quadrangular. E eu vi poder de Deus manifestando e libertando, e vi muitas libertações. Mas nós estamos vivendo em um tempo que precisa-se de base na palavra. Não estou dizendo que não tinha base na palavra, né? Estou dizendo que era focado antigamente, as pessoas, o poder manifestava mais, então acabava que focaram-se muito só no poder. Mas se você quer libertação para sua vida, vá na palavra. Vai ter momentos, sim, que nós vamos ter que nos levantar e expulsar aqueles demônios que têm se levantado contra a nossa vida. Tem momentos que é demônio mesmo, um demônio de opressão, um demônio que não deixa você se levantar, um demônio que deixa você opressa, que te mina suas forças. Aí você tem que se levantar em Deus e expulsar sim aquele demônio, a maioria das vezes. Mas se você criar o hábito de ler a palavra e deixar a palavra te limpando, a palavra te lavando, você vai estar deixando de alimentar esses demônios, porque os demônios eles se alimentam. Quanto mais a gente faz a vontade deles, mais eles se alimentam, mais eles tomam força, mais eles se fortalecem. Então, quando nós começamos a ler a palavra e nós vamos tirando o alimento deles, né? Eles vão ter que morrer de fome, né? Eles vão ter que cair fora, porque você vai se fortalecendo e Deus vai te dando autoridade, vai te iluminando. Então, irmãs, neste domingo, o que eu quero deixar para nós meditarmos é isso. Qualquer situação, aprenda isso, qualquer situação. Tem situação, irmãs, que não vai se resolver de uma hora para outra, né? Quando a situação é demônios, que você expulsa, sim, resolve ser imediato. Mas olha só, vamos ponderar um pouquinho mais sobre isso. Vamos supor que é um desânimo, uma opressão que você não tem força para nada, né? Aí expulsa-se o demônio. Mas a Bíblia diz que o inimigo volta a sondar a casa. Se ele te deu ânimo, mas você não tem estratégia de organização, o que vai acontecer? Passado-se um tempo, a Bíblia diz que ele anda por lugares áridos e ele volta para ver como estava a casa dele, porque espírito sempre tem que ter corpo para poder estar habitando, né? Então ele volta trazendo consigo mais 7. E o estado da pessoa era 7 vezes pior do que o primeiro. Então, de qualquer maneira, usando a libertação apenas só de expulsar demônios, nós temos que ter um plano para sair daquela situação. Então, o plano está aqui na palavra. Senta, avalia, veja qual é o problema, veja de Deus qual é a estratégia, vai buscando no Senhor e o Senhor vai te falar, tá bom? Eu tenho um próximo devocional, eu não sei se vai ser o de amanhã, tenho que estar ainda tendo certeza, mas vai falar do Deus de estratégia. Nosso Deus é um Deus de estratégia. Então fique para você meditar. Faça essa roda que eu falei de vida, sua vida nas áreas, sobre essas áreas, família, saúde, emprego, finanças, tudo, e avalia como estar, como você quer que esteja e o que você pode fazer. Comece com pequenas transformações, pequenas mudanças de hábito. E uma primeira delas, leia a palavra. Tenha vida de oração, para que o Senhor possa te revelar e te libertar, para que nós sejamos cada dia mais livres para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Amém? Tenha um bom final de domingo. Vamos adorar ao Senhor, né? E descansar nosso coração para a gente começar uma nova semana com a graça de Deus. Amém?